Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuarmos a responder algumas questões relacionadas à porcentagem, ok? Então, o que precisa a gente fazer é prestar bastante atenção no enunciado da questão para responder corretamente, ok? Então, é preciso interpretar a questão para não responder de forma errada. Então, presta bastante atenção aqui nesse exemplo. A turma de Júlia possui 30 estudantes. Desse total, 40% faltaram à aula de hoje. A pergunta que ele faz é: primeiro a gente tem o enunciado da questão, depois ele vai para a pergunta, certo? Quantos estudantes compareceram à aula hoje? Então, primeira coisa que eu tenho que identificar é que nessa turma tem 30 estudantes e que 40% faltaram à aula. Então, qual foi a pergunta que ele fez? Quantos estudantes, compareceram a esta aula? Então, vamos lá montar, né? 40% faltaram, né? De um total de 30 estudantes. Então, quantos faltaram? Minha primeira pergunta, quantos faltaram? Então, quando eu responder essa pergunta, aí eu vou fazer exatamente a resposta da outra. Então, lembra que vou transformar isso aqui, 40%, certo? E vou retirar essa parte aqui, para dividir por 100. Ou seja, eu tenho 40 sobre 100. Que isso significa o quê? O que é que a gente aprendeu? É que quando eu tenho duas casas e estou dividindo para 100, basta eu apenas acrescentar o zero na frente do número. Então eu vou ter exatamente 0,40, ok? Então eu pego esse resultado aqui, e multiplico por quem? Pelo valor total. Então eu vou ter exatamente 30 vezes 0,40. Então vamos responder com calma, certo? Casinha por casinha. Primeira casinha eu vou responder de preto. Então, 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 3 é igual a 0. Aí agora eu vou para a minha segunda casinha. Tenho aqui 4 vezes 0 é igual a 0. Lembra sempre, né? Comecei a responder pela segunda casa, então a resposta também vem para a segunda casa. Então agora eu vou. 4 vezes 3 é igual a 12. Já que aqui é 0, eu não preciso multiplicar porque não vai interferir no meu resultado. Então eu fecho aqui, e vou somar. Então observe que eu tenho aqui as casinhas tudo separadas, para evitar que eu me confunda na hora de fazer o somatório. Então 0 mais nada é 0, 0 mais 0 é 0, 2 mais nada é 2 e 1. Agora eu vou olhar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, se eu tenho aqui duas casinhas depois da vírgula, a vírgula está aqui, as casas depois da vírgula. Então, 1, 2. Então, quantas casas eu vou andar? 2 casas. Na resposta de trás para frente. Ok? Então, 1, 2. Então, no total deu quanto? 12. Se fossem reais, daria 12 reais. Mas como eu estou trabalhando com um número inteiro, então o resultado é apenas o 12. Então significa dizer que 40%, 40% equivale a 12. Então quantos faltaram? Esse aqui, faltaram.
Então, se esses aqui faltaram, quantos compareceram à aula? Então, é só eu fazer 30 estudantes menos os que faltaram, que é quanto? 12. 30 menos 12 é igual a quanto? A de 18. Ou seja, 18 estudantes compareceram à aula. Deu para entender aí que é preciso eu ler direito o enunciado da questão e entender qual foi a pergunta deles. Observe que eu tenho duas respostas, né? Eu tenho 12 aqui, que equivale a 40% de 30, certo? E tenho exatamente a resposta que ele quer, que ele está pedindo, que é quantos compareceram a esta aula. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só assistir a aula anterior e esta aula novamente. Beleza, pessoal? Então, tchau e até a próxima aulinha.